uma substância possui fórmula molecular hipotética xn, ZM, em que X e Z representam genericamente os símbolos de seus elementos químicos constituintes e as letras N e M representam seus respectivos índices. Considere que X é o elemento de menor raio atômico do grupo 14 da tabela periódica e que Z é o único elemento que apresenta isótopo sem nêutrons em seu núcleo e que cada molécula da referida substância possui somente ligações do tipo sigma e cadeia aberta. Então, pesadinho isso daí, né? Não é pesado, na verdade, é só que a gente tem que pensar nesse texto. Então, olha só. Considere que X é o elemento de menor raio atômico do grupo 14. Grupo 14 é a coluna 14, antiga coluna 4A. O raio de um átomo, do raio atômico, né, na tabela periódica, ele cresce de cima para baixo. Então, quem está embaixo tem um maior raio, quem está em cima tem um menor. Então, o elemento da coluna 4A, primeiro de cima, é o carbono. Tá? Então, isso quer dizer que esse X é o carbono. E o Z é o único elemento que apresenta um isótopo sem nêutrons. O único elemento da tabela periódica que não tem nenhum nêutron é o hidrogênio. Ah, como assim isótopo sem nêutrons? É porque o hidrogênio tem 3 isótopos na natureza. O hidrogênio, que é o que está na tabela, né? O deutério e o trítio. Sendo que o deutério tem um nêutron e o trítio tem 2 nêutrons. O hidrogênio é o único elemento que não tem nenhum nêutron. Então esse Z é o hidrogênio. Ou seja, o texto todo desse aí só para falar que o X é o carbono e o Z é o hidrogênio. Mas é lógico que a gente tem que saber essas propriedades para saber que o X é o carbono e o Z é o hidrogênio. Beleza? E que cada molécula da referida substância possui somente ligações do tipo sigma, cadeia aberta. Então, ligações do tipo sigma, se só tem do tipo sigma, quer dizer que não tem do tipo pi. E ligação pi só ocorre quando a gente tem ligações duplas ou triplas. Então, se ele me diz que só tem ligações do tipo sigma, quer dizer que só tem ligação simples, tá? E cadeia aberta. Então, eu vou ter carbono ligado a hidrogênios apenas por ligações simples e cadeia aberta. Beleza? Então, olha lá. Baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. Primeiro, a substância em questão é classificada como substância simples. Essa aqui ninguém podia errar, né? Substância simples é quando só tem um elemento. Aqui já tem carbono e hidrogênio, que são 2 elementos, então essa substância ela só pode ser composta. 2. Caso N seja igual a 4, a substância em questão possuirá 2 isômeros planos constitucionais. E o que possuir cadeia normal ou for menos ramificado apresentará pontos de fusão e de ebulição maiores que o de cadeia mais ramificada. Texto complicado, então vamos lá. Se o N for igual a 4, então se eu tiver 4 carbonos, né, quantos hidrogênios eu vou ter que ter? Dica: se você não lembra a fórmula para descobrir qual é a fórmula de um alcano, que é um hidrocarboneto que só tem ligações simples, a fórmula é CnH2n mais 2, mas eu não vou nem usá-la aqui, porque eu acho que ela vai confundir mais essa questão. Pô, uma cadeia pequena, 4 carbonos, desenha os 4, ó. 1, 2, 3, 4. E sai colocando hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tiver 4 carbonos e só ligações simples, eu tenho que ter 10 hidrogênios. Aqui, olha, tem hidrogênios aqui na ponta, tá? Não estou colocando só para a gente ganhar tempo, não perder tempo. Então, esse é o cara que eu desenhei a princípio. Então, ele está me falando, se o N for igual a 4, a substância em questão possuirá 2 isômeros planos. Isomeria plana, né, é aquela que a gente tem lá os 5 tipos. Cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. Metameria e tautomeria tem que ter função, já era. Isomeria de função também tem que ter função, já era. Então eu estou pensando em isomeria de posição ou de cadeia. Posição também aqui não vai ter, porque não tem ligação dupla, né, para eu mudar a posição dela, nenhum grupo funcional.
Agora, essa cadeia é linear. Eu poderia fazer um desenho diferente aqui, um possível isômero, tá? E aí eu já vou te contar uma coisa. Questões de isomeria plana, não tem outro jeito de fazer a não ser isso aí testando. Pô, então de cadeia, eu vou pensar numa diferença na cadeia. Ah, essa cadeia ela é saturada, não tem dupla. Mas eu não vou poder colocar uma dupla, ele já me disse que só tem ligação sigma. Então essa cadeia é linear. Vamos tentar colocar uma ramificação nela? Eu poderia fechar também, né? Mas a questão falou que não podia ser fechada. Então eu vou colocar aqui, olha, 3 carbonos na cadeia principal e uma ramificação aqui. E se você contar, olha, C4H10 também. O desenho de cima é o do butano, o de baixo é o metilpropano. São dois isômeros de cadeia, um de cadeia linear ou normal e o outro de cadeia ramificada. E é uma propriedade física dos compostos orgânicos que se eu tiver duas substâncias com o mesmo tipo de interação, né? Por exemplo, aqui eu tenho dois hidrocarbonetos apolares. Portanto, a interação é do tipo de polo instantâneo, para os dois. Quando a gente tiver uma cadeia linear, a temperatura de fusão e ebulição tende a ser mais alta. Por quê? Porque há um melhor empacotamento das moléculas. Olha, tem mais interações quando a cadeia é toda linear do que quando ela tem ramificação. A ramificação ela meio que atrapalha a interação entre as cadeias. Ela diminui o contato. Então a 2 está falando isso. Tem dois isômeros planos e o que possui cadeia normal, né, cadeia linear, ou for menos ramificada, apresentará pontos de fusão e de ebulição maiores do que o de cadeia ramificada. Então a 2 está certíssimo. Difícil, porém certa. 3. As moléculas da substância em questão se atraem por meio de interações intermoleculares do tipo de polo induzido e de polo induzido. Tá certa. Porque eu acabei de falar isso. O tipo de interação entre hidrocarbonetos apolares é do tipo de polo instantâneo, de polo induzido, ou já pode ter ouvido forças de Van der Waals ou forças de London. 4. Se a substância em questão possuir somente um átomo de carbono em cada uma de suas moléculas, sua massa molar será igual à massa da substância oxigênio. Então olha lá a pegadinha aqui. Se tiver só um carbono, para um carbono eu vou ter 4 hidrogênios. Né? Lembrando, tem hidrogênios aqui nas pontas. É o CH4, que é o metano. Como o carbono tem massa 12, cada hidrogênio tem massa 1, são 4 hidrogênios mais 12, o metano teria uma massa de 16. Aí, olha a pegadinha que muita gente comete. Vai na tabela periódica e vê que o oxigênio, o O, de fato tem massa 16. Só que ele não pediu do átomo de oxigênio, ele falou da substância oxigênio. E o oxigênio é encontrado na natureza na forma da substância O2, que como tem dois átomos de O, a massa seria 32 e não 16. Então, a 4 está errada. Corretas apenas a 2 e a 3. Resposta, letra C.